Por que não consigo manter o meu relacionamento com Deus? Esse é o nosso assunto de hoje e eu espero que você fique conosco até o final desse vídeo. Olá pessoal, tudo bem? Mais um vídeo para o nosso canal e antes de mais nada eu queria pedir, se você não é inscrito, se inscreva no nosso canal, ative o sino das notificações, dê um like que nos ajuda, tá bom? E aproveita e compartilha esse vídeo para que outras pessoas possam ter acesso a essa mensagem, porque eu considero esse tema muito importante para nós, exatamente por se tratar do nosso relacionamento com Deus. Então, se você também considera assim, envia para outras pessoas, tá? Dá a dica que o vídeo está no canal. Dessa forma, você vai poder ajudar outras pessoas. O nosso texto de hoje está no livro de Colossenses, capítulo 2, versículos 6 ao 9. Eu gostaria de ler com você, para a gente poder falar a respeito do nosso assunto. Que, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus Cristo se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra. Você vê que Paulo faz uma exposição a respeito de Jesus antes de se tornar carne e habitar entre nós, para que fosse morto, ressuscitasse ao terceiro dia, passasse por todo aquele processo de sofrimento, para nos proporcionar um relacionamento sem véu com o nosso Deus, um relacionamento direto com o Senhor. E o que acontece? Jesus fez a parte dele. Agora, nos compete fazer a nossa. E para que a gente não ficasse naquele dilema de que eu não posso, eu não tenho como, eu não consigo, ele enviou o Espírito Santo para que esse relacionamento viesse ter o apoio, a ajuda, a orientação, o reforço, o direcionamento do Espírito Santo. Então agora nós temos o sacrifício que Jesus fez, que nos ligou ao Pai, e o Espírito Santo para nos ajudar a manter esse relacionamento. O que acontece? Existem três coisas que eu considero de suma importância que impedem o nosso relacionamento com Deus. Claro, essas aqui são as que eu selecionei, mas existem mais. Existem muitas aí que nós não vamos pautar aqui. Mas eu gostaria de observar essas três, que para mim elas são as que atrapalham diretamente no nosso relacionamento com Deus. E nós vamos explanar cada uma delas detalhadamente. Vamos lá. A primeira diz assim: porque não vejo Deus da forma correta. A visão errada de Deus vai te levar a um relacionamento errado. É verdade. Eu ouvi uma frase certa vez de um ministro que dizia assim: se nós aprendemos certo, nós creremos certos e viveremos certo. Então, para você viver um relacionamento com Deus, você precisa ter uma visão correta de Deus, tá? A visão errada te leva a cometer erros, acreditando que Deus é daquela forma que você idealizou, imaginou, ou que você supõe que ele seja. E na verdade Deus é o que, em primeiro lugar, a Bíblia diz que ele é. O que nós recebemos de revelação da parte dos céus está escrito na Bíblia. Por isso que a Bíblia é o nosso manual de fé e prática. Se você consegue ver a Bíblia como palavra de Deus para te orientar nesse relacionamento, pode ter certeza que ela vai te ajudar, como ajudou milhões e milhões de pessoas no decorrer da história da humanidade. Então, nós queremos levar em consideração, em primeiro lugar, que eu preciso ver Deus como ele é. E esse tem sido o erro de muitas pessoas, querer idealizar Deus de uma forma em que Deus venha a ser alguém que se torna passivo, né, a tudo que elas querem e desejam. E não é bem dessa forma. Se você olhar para Deus como a Bíblia narra, você vai tratar Deus de forma diferente. Você vai tratar Deus com honra, com temor, com respeito, com admiração, com cuidado, com zelo. Porque não é pelo o grau de intimidade que as minhas ações serão definidas, mas pelo que está escrito. Não é o que você tem como ideia a respeito de Deus, mas é o que a Bíblia te orienta a respeito dele. Todos os textos que a Bíblia fala referente a Deus, ela mostra que nós devemos nos apresentar diante dele com temor, com respeito, com reverência, com humildade,
reconhecimento de quem Ele é. Jesus mostrou isso no Pai Nosso. Então, se não houver essa visão correta de Deus, não tem como o relacionamento com Deus ser duradouro, porque você vai fazer coisas que você acha que é correto quando Deus reprova. Só que muitas pessoas levam o relacionamento com Deus como se a parte de Deus fosse ignorada, Deus não quisesse nada, Deus apenas me quer na presença dele. Não pense dessa forma, que não funciona assim. Porque quando você começa a ter ideias a respeito de Deus, você vai estabelecer tua vida baseado nas tuas ideias. Isso é um problema muito grave quando se trata do relacionamento. Se você não vê Deus da forma correta, se essa visão a respeito de Deus ela não muda, o nosso relacionamento não terá consistência. Em segundo lugar, porque eu quero conciliar meus pecados com a minha vida com Deus. Se você não entender que o pecado te separa de Deus e não iniciar uma luta contra o teu pecado, se isso não acontecer, não haverá um relacionamento com Deus. Vai ter um relacionamento forjado, falso. É verdade. Não adianta eu querer aparentar algo simplesmente para me manter vivendo em certos tipos de pecado. O pecado sempre foi o mal que separou a humanidade de Deus. Não é nessa geração que Deus vai permitir com que ele se una entre o homem e Deus. Só tem um que está entre o homem e Deus, se chama Jesus Cristo. Ele é o mediador. A nossa geração quer conciliar uma coisa com a outra. Eu posso manter minha vida com Deus e ter os meus pecados ali. Importante é eu estar indo no culto, importante é eu participar de eventos, importante é eu atender as convocações, importante é isso. Isso são ritos. Ritos. Deus não está atrás de ritos, Deus está atrás de sinceridade, coração quebrantado, desejo de mudança, romper com o pecado, se desligar do pecado. Muitas pessoas não querem isso. Então não tem como ter relacionamento com Deus. Elas vão cativar apenas uma boa imagem. Em terceiro lugar, porque eu não estou disposto a abrir mão de nada pelo meu relacionamento com Deus. Observe que o texto diz que Jesus, sendo Deus na sua glória, desceu e não usou de usurpação ser igual a Deus, mas antes se tornou servo, se humilhou. O que esse texto quer dizer? Jesus deixou a sua glória, ele se autonegou, ele renunciou tudo que tinha em meu favor. E eu não quero abrir mão de nada em favor dele. Nós, às vezes, não queremos deixar nada por amor a Jesus, e quando estamos em determinados momentos, em oração, em reunião, coisa parecida, a gente grita, pula, diz que ama, que o nosso coração está voltado para Deus. Mas quando envolve alguma renúncia que cabe a mim, eu não quero fazer. Isso indica que o relacionamento que eu tenho com Deus não é tão importante. Se o seu relacionamento com Deus é o relacionamento mais importante que você tem, você vai abrir mão do que tiver que abrir mão para que esse relacionamento seja mantido. Você já deve ter presenciado aquelas pessoas que vão iniciar um relacionamento, aí o que elas fazem? Elas brigam com o pai, brigam com mãe, brigam com um amigo, brigam com o primo, brigam com todo mundo, renuncia todo mundo para manter aquele relacionamento. Por quê? Aquele relacionamento está sendo a coisa mais importante da vida delas. Por isso que elas abrem mão. Por que nós não queremos abrir mão de coisas? Porque o relacionamento não é tão importante assim. Se o seu relacionamento com Deus não é tão importante, é certo que você não vai abrir mão de muita coisa por ele. O que tiver ao teu alcance e te for conveniente, você vai fazer. O que exigir de você uma renúncia, o que exigir de você um desligamento, um rompimento, aí você já vai desconsiderar. Não, isso aqui eu posso conciliar, levando a minha vida com Deus e isso aqui junto. Existem coisas que Deus não aceita. Ou você faz da forma certa, ou você vai viver de ilusão, pensando que tem algo com Deus, quando na verdade não tem. Por isso que a recomendação de Deus é que nos voltemos para Ele, com choro, pranto, lágrimas, nos desfazendo, renunciando tudo aquilo que é empecilho no nosso relacionamento com Deus. Abra mão de tudo que tiver que abrir mão, por amor a Cristo, porque Ele abriu mão de tudo por amor a você, por amor a mim.